Vamos agora entrando aí num assunto engraçado. Nunca falamos sobre isso, sobre absorventes. Parece aí um assunto até que tem tanta importância, mas vocês não têm ideia dos mitos e verdades que a gente separou. Vamos conversar com a doutora Érica Mantelli, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Prazer em conhecê-la pessoalmente. Muito linda. Muito obrigada. E eu conto tudo aqui no ar, você sabe, né? Porque eu sou super verdade, conto a verdade. Ela é esposa do Dr. Domingos, que também é obstetra. Pois é. Olha que legal, casal obstetra. É da casa ele, Seja né? bem-vinda, Obrigada. viu? Adorei conhecê-la pessoalmente. Não, mas isso é muito bacana. Enfim, a vida dos médicos, a gente até estava comentando antes de começar o programa, quando é o casal, assim, de médicos, é muito diferente, né? De outras profissões, assim, é uma profissão intensa. E eu acho muito legal. E a oportunidade de poder falar de um assunto que poucas as pessoas param para pensar. É verdade. E param para perguntar também é importante. Principalmente para as crianças que acabaram de ter aí a primeira menstruação. Isso. Crianças. As meninas, né? Que hoje acabam ficando até muito novas, né, menstruadas? Verdade. Vamos lá, preparamos aqui uma lista de mitos e verdades de absorventes. Se vocês tiverem dúvida, vai mandando no Twitter, @Carol_Minuto. Primeira pergunta. Doutora, mito ou verdade? Os absorventes com abas são muito mais seguros contra vazamentos. É verdade, Carol. É verdade porque eu até trouxe aqui alguns exemplos pra gente dar uma olhadinha. Diferente do sem aba, né? Essa abinha aqui, a gente consegue... A mulher, ela prende, né, na calcinha. Tá. E aí evita que vaze pra roupa, que é o principal desconforto, né, pra mulher. Então, ele protege mais, sim, em relação a vazamentos. Agora, quando a gente tem que prestar atenção, eu diria na espessura desse absorvente, porque... Existem ultra finos, os slims, enfim, e os mais grossos. A gente tem que respeitar isso, um absorvente para o dia e para a noite, ou não? Vai depender do fluxo da mulher. Exatamente, depende do fluxo menstrual dela. Geralmente, nos primeiros dias da menstruação, vem um pouco mais mesmo. Então, ela tem que acompanhar, ver se ela usou, de repente, um médio. E aí, depois de 4 horas foi ver, ele não tá tão sujo. Então, ela tem um fluxo que não é tão elevado. Então, ela pode continuar usando esse ou, de repente, um mais fino. Agora, se ela colocou um mais fininho, viu que depois de 2 horas, sentiu que tá úmida, tem algum desconforto, vai até o toalete, precisa trocar já, então é ideal que ela use um mais espesso. E pra noite, as mulheres, como você passa um período maior sem trocar, preferem usar, de repente, um mais espesso para isso, para que evite vazamento, não suje a roupa, né? Porque são mais horas aí. Isso, mais horas sem trocar, exatamente. Quantas horas a gente pode ficar com o absorvente, doutora? Então, o ideal... Ai, meu Deus. O ideal é que seja no máximo 6 horas, tá? Eu ainda gosto de pecar pelo excesso e prefiro que seja trocado a cada 4 horas, 5 horas no máximo. Mas quem vai viajar, de repente tá no avião, tá no ônibus, tá no trânsito, não precisa ficar desesperada, né? Mas é o ideal no máximo 6 horas. Então, nada de ficar o dia todo com o mesmo absorvente. Isso não dá. Péssimo. Faz mal pra saúde. Faz mal pra saúde? Sim. Pode trazer alguma bactéria? Pode. O sangue, ele que vem dentro do útero, ele é um sangue limpo. Porém, a vagina, ela já tem algumas bactérias. Esse sangue, muito tempo em contato com as bactérias da vagina, pode favorecer a proliferação dessas bactérias. Entendi. E aí causar uma infecção vaginal e, se for mais grave, no colo do útero e no útero. Ah, então tem que ficar esperto mesmo. Isso. Até pelo, não só falta de higiene, mas problemas de saúde. Exatamente. Essa próxima é legal. Mito ou verdade? É arriscado dormir com um absorvente interno? Que a gente não pode falar a marca, né? Esse aqui, né? Vocês sabem, mas a gente não vai falar o nome da marca. Você pode pegar, doutor? Que tem os 3 tamanhos, inclusive. É arriscado? É mito ou verdade? É mito. Mito? Pode dormir com absorvente interno. Qualquer um deles, Qualquer um deles. Na verdade, a diferença de tamanho é de acordo com o fluxo e também para as meninas que ainda são virgens. Então, temos o mini, né? Que pode ser introduzido por garotas ainda virgem, não tem problema. Mas o que eu recomendo é que antes dela utilizar, que a mãe converse, leve um ginecologista para explicar como que introduz. Não vai perder a virgindade, porém pode às vezes acabando machucando se não souber, tá? E qualquer um dos 3, dependendo do tamanho, é de acordo com o seu fluxo. Fluxo pequenininho, você pode usar o mini. Médio e aquele fluxo muito intenso, primeiros dias da menstruação, uma mulher que já tá mais velha, quase perto da menopausa, às vezes o fluxo é mais intenso, o ideal é usar o maior mesmo. Maior, né? E pode dormir. Mas para as mulheres virgens, só o pequeno. Só o pequeno. Ok. Ótimo, eu não sabia disso. Legal a gente poder falar isso no programa. Mito ou verdade? Absorvente diário
pode ser usado frequentemente. Vamos usar todo dia com corrimento, qualquer coisa a gente usa absorvente. Isso é um mito. É mito? E a gente sabe que a grande maioria da mulherada usa mesmo. Realmente dá a sensação de um conforto maior, né? Eu trouxe aqui um exemplo. Que é o pequeno. Esse aqui, ele é finíssimo. Nossa, parece a espessura de um papel mesmo. Então você nem sente que você tá com Você não sente, né? Ele parece ser ótimo. Só que o problema dele ser usado todo dia, apesar dele ser fininho, ele é de algodão, né? E às vezes tem uma camadinha de gel. Isso, junto com a calcinha, deixa ali mais abafado. E aí propício para desenvolver fungos, bactérias. E aí você pode ter mais corrimento. Então, a mulher que está usando algum creme vaginal, fazendo algum tratamento, ou está no finalzinho da menstruação, pode usar, não tem problema. Agora, acabou a menstruação, não está usando nenhum remédio para não sujar a calcinha, não use. Se tiver com algum corrimento, porque algumas falam, eu tenho aquele corrimento normal. Corrimento não é normal. Tem que tratar, né? Tem uma secreção vaginal que a vagina produz por lubrificação, isso é normal, porém ela não tem cheiro, não tem cor, ela não deve incomodar. Se tá com alguma secreção que tá incomodando, procure o ginecologista. Na gravidez, inclusive, pode aumentar, né? Isso. E também não é bom ficar usando absorvente todos os dias. Não é bom por causa que aumenta muito aí candidias e outras infecções. Muito bom. Próxima pergunta. Mito ou verdade? O absorvente íntimo, aquele interno, ele pode se perder internamente. Ele desaparece. E aí, cadê o absorvente? Não, isso é mito, né? É um mito, na verdade. Tem um monte de gente que tem medo depois de não conseguir retirar, mas não existe isso. Não, na verdade, existe às vezes que a mulher não consegue retirar. Por quê? O colo do útero, né? Vamos imaginar, assim, minha mão, tá aqui o colo do útero, a gente coloca o absorvente interno e ele deveria ficar nessa posição. Então, imagina o útero aqui atrás, o colo do útero aqui, a gente introduz ele e fica aqui protegendo o fluxo. O que acontece em algumas situações? Mulheres que ficaram muito tempo com absorvente, tem mulheres às vezes que têm relação sexual com absorvente. E por ser algodão, e quando ele fica úmido, ele pode começar a se desmanchar, ficar amolecido. E aí ele fica aqui embaixo do colo do útero. E às vezes essa pontinha aqui se perde, vai por causa da umidade, ela fica junto. Então a mulher, na hora que ela olha na vagina, vai procurar ali o fiozinho para tirar, ela não acha. Então por isso que tem essa sensação de que perdeu o absorvente interno, mas ele tá lá, não tem como ele ir para dentro da cavidade abdominal, ele não passa pelo orifício do colo do útero, isso não existe. Se acontecer isso, tem que procurar o ginecologista o quanto antes para ele retirar. Para retirar, porque senão pode dar infecção, infecção grave. Tá? E nem pensar em ter relação com o absorvente interno. Gente, isso não pode, só que é comum, infelizmente, essa época então agora de carnaval, né? O pessoal bebe um pouquinho, então chega no consultório um monte de coisa desse tipo. Eu não sei se eu tirei, será que eu tirei? Aí às vezes tá com um lá, coloca outro. Mentira. E aí tira um e aí começa a perceber um cheiro forte, alguma coisa, aí quando vai examinar, a gente coloca o exame, faz o especular, né? O aparelhinho, e aí a gente vê que tá lá. Isso é muito comum. Pelo amor de Deus, meninas, tomem cuidado, né? Não bebam tanto para esquecer, ao ponto de esquecer, né? Ao ponto de esquecer. Mais uma. Quanto tempo, diretora? Tão boa essa pergunta. Vamos lá. Mito ou verdade? Se a mulher esquecer de trocar o absorvente, ela pode ter uma infecção. Isso é verdade. Infecção mesmo. Infecção mesmo. Não só, enfim, um aumento de corrimento, alguma coisinha, uma infecção mais grave. Isso, até de urina, por exemplo? Pode também. Na verdade, assim, a mulher, ela tem uma sensibilidade muito grande, porque a vagina está muito perto da região anal. Então, dependendo do tipo da higiene que a mulher faz, pode ficar resquícios ali de fezes. Então, você com aquele absorvente que está úmido demais, com o sangue, as bactérias podem se multiplicar e aí causar infecção. A infecção, que é o corrimento, é a infecção vaginal. Porém, ela pode ficar cada vez mais grave, essas bactérias ascenderem em direção ao útero e aí provocar a infecção colo do útero e útero. Então, tem que ser trocado, respeitado o horário para não ter nenhum problema. E se a mulher tiver com alguma infecção já, tô com corrimento e fiquei menstruada. Então, evite usar absorvente interno, né? Converse com o seu ginecologista, se está usando algum tratamento, alguma pomada, nesse período vai acabar tendo que suspender, porque se usar a pomada, ela vai acabar saindo mesmo com corrimento, e o ideal é conversar com o ginecologista. Entendi. Então, se já tiver notado um corrimento, alguma secreção mais forte e menstruar, não é legal usar o absorvente interno. Não é legal. Ele é menos higiênico?
Não, isso não é um mito. Ele é tanto quanto o outro, na verdade, são praticamente do mesmo material, né? É algodão e alguns no absorvente externo usam um gelzinho. E são higiênicos, ele fica interno. A única diferença é que você tem que ter um cuidado maior para manipular. Lavar bem a mão antes, né? E depois do uso. Mas é ótimo. Isso de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Nosso tempo acabou, né, diretora? Só eu tenho que levantar neste exato momento e encerrar, mas só para mostrar para vocês, isso aqui é um aparelho para colher menstruação? Isso chama um coletor menstrual. É uma novidade que chegou no Brasil, bastante usado em outros países. E ele é um absorvente interno também. A diferença é que ele pode ser usado durante mais de 10 anos, dependendo de como você usa. Sério? Então você não precisa ficar comprando todo mês. Interessante. Ele é introduzido na vagina, da mesma maneira, fica essa pontinha para fora, como se fosse o fiozinho guia para você retirar. Depois que retirar, de 6 horas que retirou, lava, água e sabonete neutro, pode reintroduzir. Então você pode usar durante vários ciclos seguidos. Olha, é muito interessante. Eu não sabia disso. É o quê? Uma borrachinha? Ele é de silicone. Silicone. Muito legal. Você volta pra gente falar, né, dá mais tempo, porque isso aqui é uma novidade interessante. A gente pode, inclusive, mostrar como deve ser a colocação. Gostei. Claro, volta. Meninas, olha a tecnologia, inclusive, de absorvente. Você viu? Tá muito evoluído, né? Olha, eu só posso te agradecer. Obrigada por ter vindo. Prazer ter conhecido. Prazer é meu. Pessoalmente, né? O Dr. Domingos é muito querido e eu acho que eu só te vejo na minha volta mesmo. Ele te mandou um beijão, adora você. Beijo, Dr. Domingos. Obrigada sempre. Quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos ligados à ginecologia, obstetrícia, é só entrar no site www.ericamantelli.com.br ericamantelli.com.br. Você fala super bem. Obrigada. Como ele. Obrigada. Um beijo. Tudo de bom. Adorei seu cabelo, cor linda. Obrigada. Nossa, parabéns, arrasou. Tá linda. Legal.